que o que a gente tem que fazer é seguir a intuição e a percepção dos investidores de países que têm mercado de capitais de grande porte, como os Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, vou dar um exemplo prático. O investidor, ele procura o quê? Ele procura sempre o melhor custo-benefício através do quê? Através do melhor segmento da economia. Então, suponhamos que ele interprete o seguinte: bom, eu vou investir no segmento de energia elétrica. Energia elétrica está dividida em três segmentos: geração, transmissão e distribuição. Consequentemente, o que se imagina numa empresa perene que tenha sustentabilidade é tudo que possa oferecer um bom projeto. Agora, como é que o investidor estrangeiro pensa? Bom, eu vou tentar comprar ações de uma empresa, ela tem um produto que ela receba sem dar o benefício. Ou seja, um bem que você paga sem consumir. Por exemplo, energia elétrica. Você vai de férias, desliga todos os seus aparelhos, você não consumiu energia. Quando você voltar de férias, a conta de energia está lá. Então, é um bem que você paga sem consumir, em muitas ocasiões. Então, procuram-se exatamente esses tipos de atividade para que o benefício possa ser o mais completo possível. Okay? Eleger e nomear empresas, eu estaria talvez aqui cometendo falhas, porque seria assim muito desagradável não nomear uma empresa que tenha boas perspectivas futuras e não colocá-la agora numa carteira. Então, uma carteira tem sempre que se analisar isso. Sempre uma empresa que tenha uma atividade perene e que essa atividade seja sustentável. Eleger as ações para integrar uma carteira, principalmente uma carteira de renda mensal, que é aquela que se recomenda para se investir no mercado de valores, nós, claro, iríamos procurar e buscar as empresas que estivessem remunerando com melhor benefício os seus acionistas, não é isso? Agora, eu não iria nomear empresas, eu iria nomear o quê? Setores de atividade, não é isso? Então eu diria o seguinte: nenhuma economia funciona sem um setor de energia elétrica. Nenhuma economia funciona sem um setor de sistema financeiro. Nenhuma economia funciona também se não tiver um sistema de telecomunicações. Enfim, existem inúmeros fatores nos segmentos de mercado em relação a essas economias que são importantíssimas para o mercado. Então eu investiria em todas aquelas empresas que possuam e tenham um direcionamento para uma atividade perene. Atividade perene são exatamente aquelas que uma economia não vive sem ela. Essas que eu citei. Então, por exemplo, energia elétrica, saneamento básico, finanças, instituições financeiras, enfim. Essas seriam as empresas que eu elegeria. E dentro dessas empresas que eu elegeria, é claro, eu iria procurar aquelas que tivessem um grau de sustentabilidade mais eficiente, com um histórico que contemplasse, ou que mostrasse contemplar o acionista de uma forma mais gratificante, não é isso? O melhor momento de se investir no mercado de capitais é no momento em que esse mercado oferece grandes e boas oportunidades de compra, quando os papéis têm os seus preços pressionados e, evidentemente, são cotados a níveis de maior atratividade. Quem sempre proporciona as oportunidades melhores são exatamente as crises. Portanto, para se investir no mercado de ações, não é a crise. A crise ela vai gerar boas oportunidades de compra, porque os papéis se tornam a preços mais atrativos. E vejam que eu vou falar também para os senhores. Quando se fala em mercado de valores, nós temos que começar a exorcizar a postura de que vocês estão investindo na Bolsa. Vocês não estão investindo na Bolsa, vocês estão investindo em projetos empresariais que são representados por ações. Então, quando os senhores investem os seus recursos no mercado financeiro, especificamente no segmento acionário, é muito bom lembrar que vocês não estão depositando o seu dinheiro na Bolsa, vocês estão depositando o seu dinheiro na compra de projetos que vão gerar o quê? Que vão gerar proventos esses que estarão sempre representados por um percentual, ou seja, um yield. O yield ele é um mecanismo que mostra a rentabilidade
que você tem sobre uma determinada compra. Por exemplo, se você tem um papel que você pagou R$1, tá certo? E ele der 10 centavos de dividendo, então você tem o quê? Um yield de 10%. Então o que se procura comprar no mercado é exatamente essa postura. É fazer com que o mercado de valores ele seja competitivo com o mercado de renda fixa e ele tem se mostrado muito mais altruísta do que todas essas demais aplicações de renda garantida. A minha metodologia ela funciona em qualquer período. Basta que você selecione as ações que reúnam essa condição de atratividade. Eu comecei a formatar a minha carteira de renda mensal, que o mercado acabou apelidando de carteira de previdência. Eu comecei formatando essa carteira modestamente, comprando ações da CESP, não é isso? E fui pormenorizando essa compra, fui criando regras, criando metas, não é isso? E essas metas elas foram sendo progressivamente suplantadas. Eu continuo fazendo aquilo que eu faço há 50 anos, eu não mudei. Então, o mercado ele sempre vai proporcionar a oportunidade de você formatar uma carteira com um portfólio de renda mensal. É só você ter o quê? É só você ter uma disciplina capaz de suportar esse projeto de compra sistemática e ter a paciência para que os resultados eles venham progressivamente, tá correto? Então, eu digo com todas as letras o seguinte, uma carteira de renda mensal é sempre passível de ser formada. O importante é selecionar as empresas que vão integrar esse portfólio. E como eu disse, para vocês concluírem se a empresa tem ou não capacidade de integrar esse portfólio previdenciário, é importante que você busque o quê? Busque todos os fundamentos da empresa, aqueles que eu já citei numa outra questão. Ou seja, verificar o histórico da empresa em relação à performance, à potência, à potencialidade de crescimento, o histórico de geração de resultados, o histórico de distribuir proventos, enfim. E a sua potencial característica de sustentabilidade no segmento que ela está operando, não é isso? Então, uma carteira sempre será viável em qualquer tempo de mercado. Não é o tempo que vai fazer com que essa carteira seja ou não bem privilegiada. Seriam as oportunidades de mercado no momento. Então, não é o tempo, e sim são o preço das ações que irão compor essa carteira dentro do seu grau de atratividade. É isso que eu tinha a dizer aos senhores. Um grande abraço a todos e espero os senhores numa próxima oportunidade, ok? Estados Unidos, vou dar um exemplo prático. O investidor, ele procura o quê? Ele procura sempre o melhor custo-benefício através do quê? Através do melhor segmento da economia. Então, suponhamos que ele interprete o seguinte, bom, eu vou investir no segmento de energia elétrica. Energia elétrica está dividida em três segmentos: geração, transmissão e distribuição. Consequentemente, o que se imagina numa empresa perene, que tenha sustentabilidade, é tudo que possa oferecer um bom projeto. Agora, como é que o investidor estrangeiro pensa? Bom, eu vou tentar comprar ações de uma empresa, ela tem um produto
que ela receba sem dar o benefício. Ou seja, um bem que você paga sem consumir. Por exemplo, energia elétrica. Você vai de férias, desliga todos os seus aparelhos, você não consumiu energia. Quando você voltar de férias, a conta de energia está lá. Então, é um bem que você paga sem consumir, em muitas ocasiões. Então, procuram-se exatamente esses tipos de atividade para que o benefício possa ser o mais completo possível. Okay? Eleger e nomear empresas, eu estaria talvez aqui cometendo falhas, porque seria assim muito desagradável não nomear uma empresa que tenha boas perspectivas futuras e não colocá-la agora numa carteira. Então, uma carteira tem sempre que se analisar isso. Sempre uma empresa que tenha uma atividade perene e que essa atividade seja sustentável. Eleger as ações para integrar uma carteira, principalmente uma carteira de renda mensal, que é aquela que se recomenda para se investir no mercado de valores, nós, claro, iríamos procurar e buscar as empresas que estivessem remunerando com melhor benefício os seus acionistas, não é isso? Agora, eu não iria nomear empresas, eu iria nomear o quê? Setores de atividade, não é isso? Então eu diria o seguinte, nenhuma economia funciona sem um setor de energia elétrica. Nenhuma economia funciona sem um setor de sistema financeiro. Nenhuma economia funciona também se não tiver um sistema de telecomunicações. Enfim, existem inúmeros fatores nos segmentos de mercado em relação a essas economias que são importantíssimas para o mercado. Então eu investiria em todas aquelas empresas que possuam e tenham um direcionamento para uma atividade perene. Atividade perene são exatamente aquelas que uma economia não vive sem ela. Essas que eu citei. Então, por exemplo, energia elétrica, saneamento básico, finanças, instituições financeiras, enfim. Essas seriam as empresas que eu elegeria. E dentro dessas empresas que eu elegeria, é claro, eu iria procurar aquelas que tivessem um grau de sustentabilidade mais eficiente, com um histórico que contemplasse, ou que mostrasse contemplar o acionista de uma forma mais gratificante, não é isso? O melhor momento de se investir no mercado de capitais é no momento em que esse mercado oferece grandes e boas oportunidades de compra, quando os papéis têm os seus preços pressionados e, evidentemente, são cotados a níveis de maior atratividade. Quem sempre proporciona as oportunidades melhores são exatamente as crises. Portanto, para se investir no mercado de ações, não é a crise. A crise ela vai gerar boas oportunidades de compra, porque os papéis se tornam a preços mais atrativos. E vejam que eu vou falar também para os senhores. Quando se fala em mercado de valores, nós temos que começar a exorcizar a postura de que vocês estão investindo na Bolsa. Vocês não estão investindo na Bolsa, vocês estão investindo em projetos empresariais que são representados por ações. Então, quando os senhores investem os seus recursos no mercado financeiro, especificamente no segmento acionário, é muito bom lembrar que vocês não estão depositando o seu dinheiro na Bolsa, vocês estão depositando o seu dinheiro na compra de projetos que vão gerar o quê? Que vão gerar proventos esses que estarão sempre representados por um percentual, ou seja, um yield. O yield ele é um mecanismo que mostra a rentabilidade que você tem sobre uma determinada compra. Por exemplo, se você tem um papel que você pagou R$1, tá certo? E ele der 10 centavos de dividendo, então você tem o quê? Um yield de 10%. Então, o que se procura comprar no mercado é exatamente essa postura. É fazer com que o mercado de valores ele seja competitivo com o mercado de renda fixa e ele tem se mostrado muito mais altruísta do que todas essas demais aplicações de renda garantida. A minha metodologia ela funciona em qualquer período. Basta que você selecione as ações que reúnam essa condição de atratividade. Eu comecei a formatar a minha carteira de renda mensal, que o mercado acabou apelidando de carteira de previdência. Eu comecei formatando essa carteira modestamente comprando ações da CESP.
não é isso? E fui pormenorizando essa compra, fui criando regras, criando metas, não é isso? E essas metas elas foram sendo progressivamente suplantadas. Eu continuo fazendo aquilo que eu faço há 50 anos, eu não mudei. Então, o mercado ele sempre vai proporcionar a oportunidade de você formatar uma carteira com um portfólio de renda mensal. É só você ter o quê? É só você ter uma disciplina capaz de suportar esse projeto de compra sistemática e ter a paciência para que os resultados eles venham progressivamente, tá correto? Então, eu digo com todas as letras o seguinte, uma carteira de renda mensal é sempre passível de ser formada. O importante é selecionar as empresas que vão integrar esse portfólio. E como eu disse, para vocês concluírem se a empresa tem ou não capacidade de integrar esse portfólio previdenciário, é importante que você busque o quê? Busque todos os fundamentos da empresa, aqueles que eu já citei numa outra questão. Ou seja, verificar o histórico da empresa em relação à performance, à potência, à potencialidade de crescimento, o histórico de geração de resultados, o histórico de distribuir proventos, enfim. E a sua potencial característica de sustentabilidade no segmento que ela está operando, não é isso? Então, uma carteira sempre será viável em qualquer tempo de mercado. Não é o tempo que vai fazer com que essa carteira seja ou não bem privilegiada. Seriam as oportunidades de mercado no momento. Então, não é o tempo, e sim são o preço das ações que irão compor essa carteira dentro do seu grau de atratividade. É isso que eu tinha a dizer aos senhores. Um grande abraço. Preferencial está dado, na minha opinião, tá entendendo? Recentemente eu digo questão de um ano e pouco, o mercado vinha assim com bom ingresso de recursos. Por quê? Porque os juros caíram bastante e muita gente acabou fugindo da renda fixa e veio para o mercado. E muitas empresas aproveitaram para abrir o capital. Eu não tenho o hábito de comprar ações de empresas que abrem o capital, porque nenhuma delas te oferece uma boa oportunidade de compra em termos da minha postura, da minha visão. Mas, assim, sugerido, né, por um grande amigo, um amigo de muitos anos, eu comprei ações de uma empresa chamada Ocean Pact, que é uma verdadeira calamidade. Quando eu fui examinar, mas eu comprei pouquinho também, quando eu fui examinar o estatuto, que eu examino sempre o estatuto, ela paga 0,1% de dividendo, quer dizer, não está no meu DNA, tá correto? Então eu comprei essas ações, que foram lançamento, a R$11. E fui comprando alguma coisa, hoje meu custo médio é R$3. E eu vou comprar até ter um custo médio natural para poder me livrar desse abacaxi aí, tá entendendo? Eu nem sei, olha, eu já contestei a empresa, inclusive, né? E o cidadão lá, o diretor, falou, não, houve um equívoco, não sei o que lá. Mas a grande realidade é que a R$11, ele não abriu o capital, ele vendeu a empresa, ele vendeu a participação dele e depois acabou comprando mais barato agora, né? A Bolsa não tem milhões de investidores. A Bolsa tem muitos especuladores. Então, às vezes, o cidadão chega para mim e pergunta, ô Márcio, me diga uma coisa, qual é a hora de vender uma ação? Eu falo, mas a ação é feita para comprar, não é feita para vender. Tá entendendo? Então, esses milhões a que você se refere são milhões de especuladores, porque na realidade, investidores como eu,
Há uma quantidade muito pequena. E eu vou dizer até uma coisa que é o meu sentimento. A Bolsa como instituição, ela não deseja investidores como eu. Ela quer que o cidadão que entre no mercado seja um especulador. Por quê? Através desses fluxos especulativos é que ele consegue gerar o quê? Ele consegue gerar emolumentos para a Bolsa. Então a Bolsa tem assim, muita pouca consideração, tá certo? Em relação aos investidores. Ela oferece muita consideração aos especuladores, que é o que ela quer que entre para o mercado. Por exemplo, o investidor, como eu, é aquele que se preocupa em ter um patrimônio que lhe permita ter uma renda mensal. Está correto? Ao passo que o especulador é aquele que está preocupado em um gap, em comprar um preço e vender outro preço um pouco mais caro. Essa aqui é a grande... Então, às vezes o cidadão pergunta, mas como é que você conseguiu ficar milionário? Simplesmente porque eu não vendi. Está correto? O Banco do Brasil é um investimento bem sucedido, porque paga dividendos regularmente. Enfim, mas a Unipar foi aquela que foi alvo de uma explosão maior, não é isso? Ela estava muito subavaliada e ela teve um crescimento assim repentino, um crescimento inesperado, né? Inesperado pelo mercado, mas esperado por mim, tá certo? É por isso que eu apliquei dentro daquilo que é uma postura razoável. Então, a Klabin também é um outro papel que eu reputo de uma grande magnitude. Banco do Brasil, o próprio Banco Santander também, quando eu comecei a comprar a 11 centavos, e o pessoal me chamava de que eu estava fazendo uma burrada. Eu falei, tá bom, vamos ver no futuro, né? Então, eu não compro ações para vender já, eu olho para o futuro. E eu tenho sido bem sucedido, a verdade é essa, né? E a Unipar é hoje o que é, tá certo? Ela é uma empresa que evoluiu de uma forma expressiva e vem evoluindo também de uma forma expressiva e tem contemplado os seus acionistas de uma forma até surpreendente no que diz respeito às distribuições, porque ela tem sido uma geradora de caixa bastante intensa e tem distribuído parte desse caixa, tá certo? Então, não tem nada de misterioso, nem de secreto, nem de nada que não pudesse ser analisado. Eu analisei, interpretei que o controlador e o administrador tinha competência de levar adiante esse projeto, levou adiante, foi feliz, e é isso aí, e tá o que tá. Então, a visita física, ela te proporciona um impacto muito mais assim, imponente e objetivo, né, daquilo que você está vendo. Porque você está vendo fisicamente o patrimônio da empresa. Eu visitei a Klabin também. Você também visitou a Klabin? E a Klabin é um negócio que ela está de graça, na minha opinião, né? Ela custa R$4 a ação preferencial. Está dado, na minha opinião, tá entendendo? É isso aí. Tem muitas coisas que às vezes a gente não pode fazer, por exemplo, em virtude de postura, assim, de posição na empresa, às vezes a gente fica impedido de comprar, não é isso? Então hoje mesmo eu estou impedido de comprar. Se eu não tivesse impedido, eu estaria comprando um pouco mais de Klabin, porque ela caiu e está numa... Agora que ela tem o projeto Puma número 2, é fantástico, né? E todos podem visitar o projeto Puma número 2 pela internet. Está à disposição de todos. Só que ninguém se interessa por isso, né? E isso é um indicador muito poderoso para que as pessoas possam tomar deliberações importantes como essa de você alocar as ações da empresa na sua carteira. Eu tenho alguns imóveis, não é isso? Mas esses imóveis eu comprei antes de 1994, quando ainda você tinha clientes para você alugar os imóveis, né? Mas
a minha postura é em ações, tá certo? Agora é lógico, quando você recebe um volume de dividendos e as ações não estão com os preços disponíveis para você comprar, você não vai pôr embaixo do colchão, é claro, né? Então você tem que colocar numa aplicação de resgate automático, que é para você ter a segurança. Mas... Então eu tenho algumas aplicações de resgate automático, mas com o objetivo primordial de quando os preços se oferecem como oportunidade, comprá-los. Veja o que eu vou falar para você. Eu acho que quando você vem para o mercado, você tem que vir observando um foco. Qual é o foco? O foco é você investir. Eu acho que a grande maioria das pessoas não absorve esse foco. As pessoas vêm no mercado e interpretam o mercado que é uma estrutura de sobe e desce. Então você tem que comprar quando ela desceu e vender quando ela subiu. E não é. Você tem que se posicionar de forma tal, eu volto a repetir, que você não assuma a postura de um acionista minoritário, que você assuma a postura de um pequeno dono, tá entendendo? E o pequeno dono, ele segue a trilha do dono, ele nunca vende, tá entendendo? A verdade é essa. Quer dizer, nunca vende não. Por exemplo, o dono da Ocean Pact vendeu a empresa. Então não é nunca, né? Existem aqueles que aproveitam até o mercado para poder vender as suas empresas, tá certo? Mas essas são empresas que a gente nunca deve comprar. Mas é muito importante você, primeiro, você estabelecer uma prioridade na sua vida, né? Então, essas prioridades, elas vão fazendo com que essa prioridade vai fazendo com que você, ao longo do tempo, você vai administrando os seus egos, tá certo? E com o decorrer do tempo você passa a controlar os seus egos. Então, eu sou uma pessoa que controla os meus egos. A maioria das pessoas não conseguem controlar os egos. Então as pessoas compram e gastam assim de uma forma desordenada. Eu não, eu gasto de uma forma ordenada, tá correto? Eu nunca faço uma aquisição sem eu ter feito uma análise muito profunda. Já fui tentado inúmeras vezes, né? Mas ninguém conseguiu, tá certo? Então eu procuro analisar e olhar o futuro. Eu não olho assim, eu olho para frente, né? Então quando o cidadão tiver que comprar ações, tiver que entrar no mercado de valores, ele tem que analisar os projetos, ver a perenidade, ver a sustentabilidade do papel, a origem dos resultados, a potencialidade da empresa, né? o histórico de distribuições, enfim. Tem uma série de componentes que eu analiso e que são muito fáceis de serem detectados. Eu acho que esse é um produto que pode, no médio e longo prazo, se consolidar, porque é muito difícil. As pessoas que operam no mercado, vai depender muito da postura da pessoa, do profissional. Eu, por exemplo, eu não vivo de corretagens, eu vivo de dividendos. Então, aquilo que eu procuro desenvolver, aquilo que eu procuro orientar, é no sentido do cidadão formatar um portfólio que lhe permita ter uma carteira de renda mensal como eu tenho, como eu construí, tá correto? Eu não saberia dizer qual o tempo necessário para a pessoa ter e adquirir uma cultura capaz de ter uma experiência como eu tenho, de 50 e poucos anos de mercado, entendeu? E até hoje eu aprendo, a verdade é essa. Né? Veja que eu comprei o Ocean Pact, né? Isso aí é um aprendizado que eu nunca pensei que talvez eu fosse ter que aprender novamente. Mas eu acho que talvez bem orientado, bem estruturado, né?
Isso pode ser um curso que eleve a capacidade de orientar o cidadão no mercado de capitais. Então é uma coisa que eu fiz com muita regularidade e hoje ainda continuo fazendo, só que nem sempre indo fisicamente, olhando pela internet. Há muitos anos eu aprendi um negócio interessantíssimo. Eu não dou o valor que o patrimônio consegue representar para muitas pessoas, né? Eu já tive ações que eu comprei por 25 centavos e hoje ela custa R$100. O patrimônio, ele apenas e tão somente, ele contempla o seu ego, ele não te põe recursos no seu caixa. O que põe recursos no seu caixa é o dividendo. Então, eu não me preocupo com a oscilação do meu patrimônio, porque ela costuma oscilar de uma forma expressiva, né? Expressiva que eu digo de 300 a 400 milhões a cada vez que dá uma crise. E eu não me importo porque ele não abastece o meu caixa. E eu sei que daqui a pouco a crise vai ter uma gestação e o patrimônio vai voltar a ter a sua magnitude de antes da crise, tá certo? Então, eu até recomendo o seguinte: aqueles que se propuserem a investir no mercado de ações, eles têm que exercitar esse tipo de postura, ou seja, olhar para aquilo que abastece o teu caixa, não aquilo que contempla o teu ego. No caso, por exemplo, recentemente da Cielo, a gente fez algumas análises que tendiam, e tendem para ela se valorizar mais, não há dúvida nenhuma. No caso da IRB, por exemplo, eu analiso o seguinte: a IRB tem um setor de atividade, é um dos setores de atividade que o cidadão paga sem usar, não é isso? O seguro você paga e reza para que não aconteça o sinistro. Então, é um setor bom, é um setor que ele pode ter sido, a empresa pode ter sido mal administrada, como foi o caso da IRB, mas eu não tenho dúvida nenhuma que os seus controladores, os seus maiores acionistas, que são os bancos Bradesco e Itaú, alguma coisa eles vão fazer para recuperar essa empresa. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então a gente olha no todo, né? A gente não olha só no fato negativo, a gente olha na perspectiva de fatos positivos. E eu acredito que a IRB possa vir a se recuperar e ainda gerar bons resultados e bons dividendos, como ela já pagou em muitas ocasiões. Agora, ela foi alvo de uma gestão fraudulenta, já consolidada, já amplamente divulgada, não é isso? E agora ela parece que foi novamente reconduzida a uma posição de certeza, de estar certo, né? Só que ela precisa agora de um pouco de lenha para a locomotiva andar um pouco mais forte, não é isso? Então, eu acho que vem aí uma capitalização que vai permitir com que ela tenha recursos e esses recursos possam dar origem à contratação de novos contratos de resseguro. Eu faço as minhas próprias análises, faço as minhas próprias avaliações e normalmente eu vou visitar a empresa, tá entendendo? Eu conheço praticamente todas as empresas que eu invisto, quase todas. Eu só não conheço algumas. Por exemplo, eu não conheço a Auren, né? Que agora eu comecei a comprar um pouco dessas ações. Mas eu conheci desde o início, quando se edificaram as primeiras usinas hidrelétricas aqui no país, que foi a Camargo Correia, certo? Então eu fui visitar inúmeras vezes e vi o que representa isso, né? É um negócio fantástico, é um negócio portentoso, diga-se de passagem. E hoje a Auren, ela tem a propriedade de uma delas, que é Porto Primavera, não é isso? E ela tem aí a proposta na sua estrutura de comercializar energia, enfim. Então é uma proposta, é um projeto que me agrada bastante, certo? Então eu vou
eu vou comprar um pouco disso daí, porque eu quero ter isso daí na carteira, porque a tradição é que o Grupo Votorantim sempre primou, nas parcerias que ele teve, sempre primou por distribuir bons dividendos, está correto? Então eu acho que não vai ser diferente agora. Bom, eu até, em muitas ocasiões, eu cheguei a dizer o seguinte, eu gasto aquilo que é necessário, tá entendendo? Todas as pessoas que um dia estabelecerem uma prioridade, eles acabam sempre dando assim, valor a essa prioridade. Então eu faço isso, a minha prioridade é cada vez mais ampliar a minha carteira de renda mensal. Então eu gasto tudo que for preciso, né? Eu até brinquei inúmeras vezes, falei, eu vou mudar meu nome, em vez de Luiz, eu vou me chamar Gastão, tá entendendo? Mas eu não faço economia nenhuma em moradia, enfim, em todas as necessidades vitais que o indivíduo tem que desenvolver. Eu moro bem, tá certo? Me locomovo bem, me visto de acordo com aquilo que eu acho que eu tenho que me vestir, tá entendendo? Eu nunca tive a pretensão, nem a sensação de agradar terceiros para que eles pudessem me dar uma avaliação da minha vestimenta, né? Agradando a mim, é o que basta, tá certo? Eu dou pouco valor para as opiniões. Agora, eu gasto o que for preciso gastar, eu gasto. E eu duvido que tenha alguém que gaste mais do que eu. Um dia eu fui pobre, né? Eu nunca tive a pretensão de ser rico. Eu sempre tive medo de voltar a ser pobre, certo? Então, o que acontece? O meu conceito de riqueza é o seguinte, é que rico é aquele que se contenta com o que tem. Eu sou pobre porque eu não me contento com o que eu tenho. Não porque eu interprete que o que eu tenho já não seja suficiente, mas é que eu acho que há a possibilidade de ganhar mais. Então, eu não quero parar no tempo, eu quero continuar evoluindo, tá certo? Então, e outra coisa, essa evolução vai fazendo com que as pessoas assumam um caráter mais positivo na sua carteira, nos seus ganhos, né? É isso aí. Chega num determinado momento que você não consegue gastar, mas nem um centésimo daquilo que você ganha, certo? Então as pessoas gostariam que eu tivesse 5, 6 Mercedes, entendeu? Eu tenho bons carros, ótimos carros, mas não precisa ser o mais caro, não precisa ser o de 300 mil dólares, tá entendendo? Pode ser o de 50, de 80 mil reais, que tá muito bom. O que importa é você analisar aquilo, você investir naquilo, comprar aquilo que efetivamente vai te traduzir num benefício. Eu não sou uma pessoa que compra bengalas, tá certo? Bengalas é o seguinte, eu não preciso chegar para uma pessoa e falar, olha, tá vendo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho outro. Ao contrário, as ações são um ativo que esconde o teu patrimônio, tá entendendo? Não é como são patrimônios assim que são ostentatórios, né? A ação não é ostentatória, porque ela está guardadinha, ninguém sabe se você tem ou se não tem, se é verdade. Comentar. Eu só sei que ela é uma das empresas que mais deve, né? E eu tenho assim uma certa urticária de dívida, né? Entendeu? Eu não olho para Oi, eu tenho ações da Vivo, entendeu? Que paga ótimos dividendos, muito bem posicionada no mercado. Ela não se enquadra dentro daquelas premissas que interessam a mim, tá certo? Então, eu não comento sobre a Oi, porque eu nem olho para a Oi, tá entendendo? Para mim, a Oi não existe. Eu comecei a comprar ações do Banco Santander, custavam 11 centavos. Quando eu comprava, todo mundo falava, pô, mas você tá louco?
Deixei eu com a minha loucura. Né? Até a CVM me questionou. Quem tinha me dado a informação privilegiada para mim comprar as ações a 11 centavos? Mas quem me deu? O mercado. Conhece o mercado? Foi ele que me deu. Então, quem é o mercado, né? Porque a minha postura de mercado, a minha experiência e também a minha visão, né? Eu imaginava o seguinte, o Banco Santander veio aqui para o Brasil, o primeiro banco que ele comprou, se não me falha a memória, foi o Banco Geral do Comércio. Depois ele foi comprando outros bancos, ele comprou o Banco Noroeste, ele comprou o Banco América do Sul, que era dos japoneses, ele comprou o banco francês e italiano, que depois acabou virando Sudameris. Aí ele comprou o Real, comprou o ABN AMRO. Bom, e depois comprou o Banespa, não é? Falei, bom, mas eles vieram com toda essa grana para cá, para se posicionar no Brasil, eu não acho que eles vieram aqui para custar uns centavos, né? E realmente a coisa prosperou. E hoje o banco é um dos que pagam os melhores dividendos, o Banco Santander. Primeiro, não se preocupem com o mercado. Segundo, não se preocupem com a bolsa, se preocupem com as ações. Vocês vão comprar ações de empresas bem posicionadas, que registram lucros extraordinários e que, em função dessa questão das locações, os preços são manipulados. Eles acabam sendo manipulados. Eu não opero todos os dias, eu acompanho, porque eu acompanho para ver se chega uma oportunidade, né? É só acompanhando que eu vou tentar detectar eventuais oportunidades. Agora, o que eu gostaria de direcionar às pessoas é o seguinte: não tenham medo de comprar ações de boas empresas. Não existe outra aplicação no universo, tá entendendo? Capaz de gerar resultados tão promissores como o investimento em ações. Eu digo isso de cátedra, tá entendendo? Porque eu sou uma das pessoas que realizei dentro da minha vida um projeto, e esse projeto foi se valorizando na razão direta que eu fui reinvestir. Então, o que eu fiz para conseguir alcançar esta posição? A primeira coisa que eu fiz, além de ter tido o desejo de constituir uma carteira de renda mensal, que pudesse me gerar uma vida boa, eu tive que implementar alguns processos, algum mecanismo, algumas posturas, né? E a primeira postura que eu coloquei foi o seguinte: eu tenho que ter uma diretriz, tá certo? Uma prioridade. Então aquilo foi me ensinando o seguinte: cada vez que eu ia comprar alguma coisa ou fazer um investimento em alguma outra coisa, eu fazia uma pergunta para mim mesmo: mas essa é a sua prioridade? Eu falava, não, então eu vou continuar comprando ações. Depois eu fui estabelecendo metas, tá certo? Porque eu sei que isso é uma questão de quê? De disciplina e de paciência para você esperar os resultados. Não é porque eu tenho uma renda mensal extraordinária que eu saio fazendo loucura. Eu vivo a mesma situação de antes. Isto aqui é a minha prioridade? Não, então não faço. Então eu não faço nada por impulso. Nada que eu não analise. Eu não compro ações por impulso. Eu não vendo também ações por impulso. Na minha vida pessoal também eu não faço nada por impulso. Uma coisa que eu acho muito importante é o seguinte: é o compromisso do controlador ou dos controladores com a empresa. Tá entendendo? Você pega empresas, por exemplo, como a Klabin, né? Ela tem a família inteira tem ações da Klabin. Tá entendendo? Então a Klabin sustenta a família inteira não como emprego, mas como dividendo. Porque todos eles têm, então ela distribui os dividendos, etc. Então é um papel que o controlador ele tem garra com a empresa, ele investe na empresa, tá entendendo? Então a Klabin foi uma das empresas que mais evoluiu nesses últimos tempos, né? Essa aqui é a verdade. Então a Klabin é uma empresa, por exemplo, outro papel também que o cidadão ele é fanático pela empresa, né? Só que ele tem um escorpião no bolso, tá entendendo? É o Davi Pfeffer, né? Que é o dono da Suzano. Ele não paga dividendos, tá entendendo? Ele dificilmente paga dividendos, né? Ele transfere o resultado, o lucro do acionista para o mercado. Então, o que é isso? O papel sobe de preço, né? Os fundos mexem, sobe, cai, enfim. E é isso aí. Então, o comprometimento do empresário com a empresa é um fator que eu olho muito. O gestor também é um fator que eu olho muito, é isso.
Então você pega essas empresas que eu estou citando para você, são empresas que têm gestores extraordinariamente bons, não é isso? Outro segmento que me parece que também tem um histórico extremamente negativo é o varejo de eletroeletrônicos e linha branca. Você pegar um histórico de todas as empresas que quebraram, você chega numa conclusão interessante. Não que eu tivesse tido amizade, mas eu cheguei a conversar com o senhor Girs, e eu falava para ele: senhor Girs, você não acha que isso daí exige do senhor uma tomada de recursos muito grande para poder girar? Não, isso dá para girar. Por quê? O cidadão compra um produto a R$1, vou dar um exemplo. Aí ele vende por R$1,50, ele ganha 50%. Só que ele vendeu em 10 vezes, não é isso? A nossa inflação nunca foi aquela que o governo transmite. Aliás, um dos fatores que me levou ao sucesso é nunca ter acreditado nos economistas do governo. Está entendendo? Então, o que acontece? Quando chegasse que ele já estava no meio do caminho, na 8ª prestação, ele precisava repor seus estoques. E aquilo que ele havia comprado por 1 e vendido por R$1,50, ele ia pagar 2. Então ele ia precisar do quê? Mais capital de giro. Aí ele ia no mercado e pedia emprestado. Então ele foi se endividando progressivamente. Com o seu Gil Aronso aconteceu isso. A Gil Aronso quebrou. Enfim, foi uma questão de tempo, mas quebrou. O Mesbla quebrou, a Casa Ângulo quebrou, que foi um MAP, né? A Sloper, enfim, um sem número. A Casa Centro também quebrou, que era uma empresa, né? E essas empresas que aí estão, também o futuro delas provavelmente talvez seja esse, tá entendendo? Eu não estou falando que vai ser esse, provavelmente. Se foi constante no passado, é provável no futuro, tá certo? Então eu não invisto também, por exemplo, em Magazine Luiza, né? Que é um encanto, tá? Sim. Mas não é um encanto assim capaz de gerar um sentimento de sensibilidade em mim. Pode gerar para alguns, né? Mas para mim não, porque eu nunca vou perder com o Magazine Luiza. Nunca vou ganhar, mas também nunca vou perder, tá certo? E é isso aí. Então esses setores, outro setor, por exemplo, que não me atrai muito é o setor de construção, tá entendendo? O setor de construção, 90% das empresas do setor, elas não têm patrimônio. Elas têm o quê? Elas compram um terreno por R$1, vendem por R$1 milhão, tá entendendo? Propõe a você te vender um apartamento, você financia eles e ainda, ao invés de você ter o benefício, você paga esse benefício, porque ele corrige todo mês. Sim. Tá entendendo? Então, quer dizer, é uma coisa maravilhosa. Então, os maiores e os melhores também não prosperaram na medida que a gente interpretava ser. Então, eu acho que deve ter alguma coisa errada aí, né? Apesar de todo esse benefício que eles ostentam, né? Então eu não compro por causa disso, porque são papéis que a gente não tem assim um histórico de resultados, um histórico de distribuições, né? Um histórico de permanência, tá certo? Porque eu estava comprando e comprei, ainda eu tenho, né? Do único produto industrializado que é líder ou co-líder de mercado no exterior. Você sabe qual é? Não. A Arma. É a única empresa que exporta um produto industrializado. Você sabia? Não. Não tem ninguém que exporta nada e que seja, veja bem, com líder de mercado nos Estados Unidos. Mas quem acumulou nesses últimos 9 meses um lucro de aproximadamente 13 bilhões e 700. Caiu 8%. Quer dizer, o lucro já não seduz mais. Por quê? Porque o que vale é a especulação. A oportunidade do mercado é isso. Você tem a mão de ida e a mão de volta. O que é isso? Você tem a oportunidade para comprar e tem a oportunidade para vender quando você não tem aquele seu papel na sua carteira de renda mensal. A Braskem não é um papel da minha carteira de renda mensal. O papel da minha carteira de renda mensal é a Unipar. Está entendendo? Que eu tenho bastante. Eu acredito, veja bem, por analogia, se a Braskem, que é do setor, teve um resultado extraordinário,
A Unipar, que tem o quê? Tem 10% das plantas que tem a Braskem, também deve dar um resultado bom, entendeu? Eu acredito, isso é uma questão de avaliação. A Cielo, ela chegou a ser uma empresa que teve o seu preço, né? A 24 e alguma coisa, não me recordo exatamente. Quando ela produzia resultados de 1 bilhão e 800, 2 bilhões. Ocorre que começaram a ingressar no mercado concorrentes para a Cielo, meios de pagamento, não é isso? Então vieram inúmeras empresas. Essas inúmeras empresas acabaram resultando numa concorrência forte e a Cielo já não teve mais aquela postura monopolística que ela possuía. Aliado a isso, vieram todos os problemas ocasionados pela Covid, tá certo? Os problemas da Covid, eles fizeram o quê? Eles produziram uma retração extraordinária, poderosa, nos meios de pagamento. Então, muita gente deixou de comprar, o camarada deixou de ir no supermercado, deixou de ir no shopping, deixou de almoçar, deixou de... enfim. Então, os meios de pagamento diminuíram muito. A Cielo chegou a 2019 a dar prejuízo. Aí, imaginem só, ela caiu para 2,20. Muito bem. Agora, no ano de 2021, ela já começou a produzir resultados positivos. Então, nos 9 meses de 2021, ela gerou um resultado de 66 milhões. Então, ela está voltando devagar, não é? Ela está voltando progressivamente. Só que os números voltam, mas a cotação não está voltando. Por quê? Porque existe uma alocação muito forte, muito grande dos grandes fundos, e esses grandes fundos, eles fazem o quê? Eles pressionam o preço, seguram o preço, para que eles possam recomprar as ações. Só que, em relação à IRB, em relação à Cielo, eu acredito que deva estar acontecendo o seguinte: os fundos estão vendendo, alugando, vendendo, diminuindo o preço, mas tem quem está comprando. Eu, por exemplo, estou comprando. Então, o que Está comprando Cielo. também Cielo também estou comprando. Então, o que ocorre? Eu estou comprando exatamente por causa desses números que eu falei para você, né? A gente não está enxergando assim, a gente está enxergando para frente. Então, o que você deduz da interpretação que esses fundos fazem? Eles estão alugados e vendidos. Ele te fala, não compra, deixa que eu preciso comprar. O aplicador, pessoa física, ele tem que começar a aprender o seguinte, a avaliar com algum sentimento de desconfiança também. Por exemplo, se eu faço essa leitura, por que ele também não pode fazer? Então você tem que ter um pouquinho de malícia também, né? Entende? Então eu acho o seguinte, se ele acha que vale 5, tá 2, e ele fala para não comprar, deve ter alguma coisa aí, né? Porque ele devia falar, não, a 2 e pouco vocês podem comprar que é um bom negócio. Então, a leitura que você faz é o seguinte, é uma leitura assim mais pragmática, eu diria, mas na verdade é uma leitura que é o certo. É o certo, a leitura certa é essa. Ele não quer que você compre. Por quê? Porque eles estão com os papéis locados e vendidos. Então, eles querem o quê? Eles querem que você não compre para abrir possibilidade deles comprar. Então, a estratégia é o seguinte, é questão de projeto. A IRB ela teve um período de muito má gestão. E foi contratado um economista muito bom, muito competente, e da linha de seguros, né? Especializado em seguros, que foi o Antônio Cássio, que hoje, inclusive, ele é presidente do conselho. E ele rearranjou todos os fatores da IRB, né? Rearranjou toda a contabilidade, e acabou tendo que chamar uma subscrição para poder tampar o buraco que foi criado por aquela má gestão. Foi feita essa subscrição, teve êxito total. Essa subscrição foi a 6,93, 6,93, e agora o papel está de novo dentro dos trilhos, né, para voltar a prosperar, está entendendo? A IRB ela não é uma seguradora, ela é uma resseguradora, não é isso? Então, o que acontece? Todas as companhias de seguro, elas obtêm os seus prêmios e uma parte é passada para a IRB, está correto?
Então ela tem o custo operacional dela é muito menor, porque ela não tem que captar, ela já tem o produto. Então, em vista disso, a sensação que eu tenho é que ela logo, por quê? Porque esse mundaréu de sinistros que nós tivemos com a pandemia vai terminar, pelo menos está terminando. Então eu acho que isso daí vai poder ressurgir novamente os resultados positivos, tá certo? O problema de governança acabou, não há mais. O problema de má gestão também não existe mais. Então, o simples fato de não haver uma má gestão, nós interpretamos já que a IRB tem assegurado, né, um futuro brilhante pela frente. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai voltar a registrar lucros, não é isso? A nossa visão, ela não é uma visão de momentânea. A nossa visão é uma visão mais de longo prazo, de médio e longo prazo. Então, nós não estamos olhando a IRB assim, nós estamos olhando a IRB um pouco mais para frente. O brasileiro, ele é um agiota, por excelência, né? Porque ele foi seduzido, conduzido para ser sempre um emprestador de dinheiro. E é o que ele sempre fez em relação à caderneta de poupança. Agora que os percentuais de remuneração caíram, as taxas de juros, é claro, então ele veio para um mercado que talvez ele pudesse tirar algum partido. Mas foi isso que deu uma acelerada no mercado entre março e mais ou menos até setembro. O brasileiro que investir nunca vai perder, tá certo? Aquele que especula, esse sim vai perder. Aliás, sempre perderam, né? Eu não conheço nenhum especulador que chegou e falou, não, eu ganhei na Bolsa, tá entendendo? A consequência de quem especula no mercado de valores como o nosso, é trágica. Pode acreditar que é trágica. Elas nos oferecem oportunidades, tá certo? Eu tenho Banco do Brasil, Banco Santander, Klabin, Suzano, tá entendendo? Semig. Essas são as mais antigas. Eu acho que existem dois projetos aí no mercado que ainda não se completaram. Um deles é o da Cosan. Eu acho que a Cosan, ela ajustou uma série de projetos aí, e hoje ela tem, eu não me lembro quantas são as usinas, né, de álcool que ela possui. Ela tem também terminal sucro-alcooleiro no Porto de Santos. Ela comprou também a América Latina Logística, que se transformou numa empresa chamada Rumo. Se a memória não me trair, eles têm 2.000 e poucas locomotivas e mais de 20 mil vagões, né? E tem também agora a parceria que eles fizeram com a Shell, não é isso? Então eu acho que a verticalização tá perfeita. É só esperar um pouquinho as coisas surgirem e os resultados sair, entendeu? Então a questão de uns 10 anos passados, mais ou menos, 2009, eu andei comprando algumas ações da Cosan a R$4. Eu vendi agora, recentemente, a 90. Só que, o que aconteceu? A Cosan, em virtude desses projetos todos que ela deu início, ela fez um desdobramento das ações, tentando, claro, gerar mais liquidez para os papéis, porque ficou num preço muito alto, inibia. Então, ela fez um desdobramento. Com esse desdobramento, as ações voltaram para R$20, R$22. E aí, nesses R$20, R$22, elas acabaram ficando novamente uma excelente oportunidade de compra. Elas ainda estão nesse preço, né? Mas eu não vou ver esses preços muito tempo assim. E outro papel que também tem projetos excelentes, é uma empresa que é nova no mercado, né? Mas ela é antiga em atividade. É a BR Distribuidora, que se modificou agora para uma empresa chamada Vibra. Então ela não vai ficar só na distribuição de combustível agora. Ela vai ficar o quê? Na comercialização de energia elétrica. Porque o presidente dela, que é o Wilson Ferreira Júnior, ele tem um expertise fantástico na questão de comercialização. E a Vibra acabou comprando uma das maiores empresas de comercialização de energia. Então eu vejo isso como um fator extremamente positivo. Então a Vibra agora não é só distribuição de combustível, ela é uma empresa de várias fontes de energia, não é isso? Então eu acho que ela vai ter ela vai prosperar bastante. E ainda pelo seguinte também, né?
Quem comprou essa participação de 36% da Petrobras, na BR, pagou 26%, tá certo? E esse pessoal não é ingênuo, né? Esse pessoal comprou porque sabe que vale, né? É que o mercado, através do quê? Através das locações, eles pressionaram. Entende? Mas vai chegar uma hora que esse pessoal que comprou e alugou, eles vão ter que recomprar. A especulação, o governo vai ter dinheiro para pagar os miseráveis, não é isso? Para exercitar a sua política de populismo. Tá entendendo? Você veja quão difícil está sendo para o governo arrumar dinheiro para entrar. Aqui ele tem isso. Você já imaginou? O direcionamento que eu fiz para as autoridades foi exatamente isso. Tributar a especulação, está entendendo? E, ao mesmo tempo, aumentar a retenção do imposto de renda na fonte de 0,05% para 10%. Isso vai inibir o quê? Vai inibir o cidadão vender, porque é só na venda que ele teria essa antecipação do imposto. Com isso, você já imaginou o que poderia arrecadar? A Bolsa anunciou agora, eu tenho até isso daí, o valor médio de negociações na Bolsa foi 36 bilhões por dia. Coloca isso daí, divide por 2, dá 18 milhões, né? Põe 10% em cima de 18 milhões. Quanto dá? 1 bilhão e 800 por dia de arrecadação. Quase 2 bilhões. Então, é isso aí que o governo podia arrecadar, e não arrecada. Está entendendo? Então, tributar a especulação seria um caminho que, politicamente, ele poderia ganhar muitos votos, né? Principalmente dos empresários, né? E daqueles que, eventualmente, gostariam de investir.